Vamos lá! Eu me chamo Eduardo e estou aqui para te ajudar a entender como utilizar a planilha de precificação de manutenção de sites da Claudez, beleza? Esse material é muito importante porque foi uma modelagem criada pela Claudez para trazer um pouco mais de inteligência para os nossos parceiros em como eles precificam, como eles vendem, como eles fazem negócio como um todo. Porque a gente sabe que o maior inimigo que a gente tem no mercado digital brasileiro hoje é a guerra de preços. E é esse inimigo que a Claudez quer combater. Então, uma das nossas iniciativas foi justamente criar essa planilha para auxiliar o profissional digital a criar sua precificação com base em critérios, né, de forma objetiva, e não, né, jogando ao vento e jogando o valor que o cliente fecha, porque a gente sabe que isso é o que corrói o valor do mercado digital. Toda vez que eu vou lá, abaixo a minha proposta e aceito, enfim, o valor que o cliente pedir. Então, essa planilha visa trazer um pouco mais de consciência para os profissionais digitais sobre quais são seus custos, quais são suas margens e o que é justo, né? O que faz sentido de ser cobrado ou não, tá? Então, espero que você aproveite bastante e vamos a um tutorial rápido sobre a sua utilização. Vamos lá. A planilha possui aqui embaixo algumas abas que a gente utiliza para preenchimento e essas duas abas que são resultados do nosso preenchimento. Tá? Então eu vou começar com vocês aqui um exercício de preenchimento e a gente vai seguir essa ordem de abas que estão numeradas aqui e ao final a gente dá uma olhada rápida nos resultados da planilha. Lembrando que esse é um tutorial superficial, então vocês vão ver que isso aqui pode se tornar um simulador muito poderoso, uma vez que você pode começar a criar cenários para a tua empresa, você consegue, putz, e se eu tivesse mais um profissional, e se eu tivesse um preço tal, se eu tiver, então você começa a conseguir simular para extrair vários insights para o teu negócio, mas o meu objetivo aqui agora é fazer um passeio rápido pelo funcionamento dela, para que depois você possa se aprofundar, enfim, com o auxílio do nosso time de sucesso, para como você precisar, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos preencher aqui então a nossa estrutura de pessoal. Então, estou me colocando aqui no lugar de uma agência, eu vou colocar que eu tenho um profissional no quadro, no caso sou eu, né, um profissional sênior, você vê que a gente divide a planilha toda entre sênior e júnior, porque é muito comum, né, as agências, as fábricas de software terem os fundadores, né, os profissionais mais seniores e os profissionais mais juniores, e eles são muito distintos, então eu não consigo orçar tudo com base no mesmo valor de hora, porque a minha hora é muito, muito diferente da hora do meu estagiário, do meu aprendiz, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui que eu tenho 20 horas na semana para focar em execução. Pô, Edu, por que 20 horas? Porque, putz, suponhamos que eu trabalho 8 horas por dia, né, e que eu não trabalho final de semana, mas eu tenho outras 20 horas para cuidar de questões gerenciais, né, atendimento ao cliente, então sobrou 20 horas de execução, tá? E a minha remuneração, isso aqui eu vou colocar como meu prolabore, tá? Suponhamos eu vou colocar aqui R$ 3.000, né? Você vai colocar aqui o que você pretende tirar de prolabore para você. Você pode deixar isso aqui zerado também e tirar lucro, tá? E a gente vai ver lá na parte de relatórios financeiros que existe ali o lucro, que é o que você pode distribuir para ti ou entre os sócios, né? Ou você pode fixar um prolabore. Então, isso fica a seu critério. E vamos colocar aqui que eu tenho, suponhamos, 2 profissionais juniores, cada um com uma dedicação semanal de 4 horas e cada um deles recebendo R$ 2.000. Tá? Beleza. Agora vamos para a parte financeira. Custo de pessoal já está calculado aqui, né, com base nos custos que eu já inseri ali em cima. Outros custos variáveis diferentes do custo de pessoal. Então, putz, sei lá, suponhamos que para vender eu tenha que fazer visita ao meu cliente, ou, né, enfim, custos que variam de acordo com a quantidade de vendas que eu fecho naquele mês. Então, enfim, eu posso colocar aqui o que fizer sentido para o meu negócio. Eu vou aproximar aqui e colocar R$ 500, enfim, sem saber exatamente o motivo, mas você no seu dia a dia é interessante que você apure isso aqui, tá? Despesas fixas totais, então eu vou colocar aqui, sei lá, de licença de software. Não sei se vocês trabalham em casa ou tem escritório. Se você tiver escritório, você vai colocar aqui o aluguel, a luz, etc. Eu vou colocar aqui R$ 2.500 de despesas fixas. Inclusive, vale mencionar que aqui a gente está colocando pessoas, né, como variável. E isso é curioso, porque dependendo da nossa análise, você poderia tratar isso como uma despesa fixa. Porém, a gente está trazendo aqui a luz para uma temática que é: e quando eu quiser escalar a minha operação?
eu vou precisar de mais pessoas. Então, o serviço, querendo ou não, tem esse desafio. Então, a gente está utilizando uma espécie de licença poética, né, aqui fazendo esse ajuste, para que a gente traga esse racional de que as pessoas são algo que eu preciso para escalar, né, uma vez que o meu modelo não está automatizado 100%, né, e eu preciso desse capital humano para escalar. Então, isso é legal porque vai trazer vários insights aqui, tá bom? Outras receitas recorrentes, diferentes de manutenção de site, às vezes você vende social media, etc. Então, eu vou colocar aqui R$ 1.500, suponhamos, tá? Receita não recorrente. Então, putz, algum faturamento que você teve no mês que você está querendo analisar aqui, né, de um projeto que você vendeu, o valor da entrada do projeto e tal. Por hora eu vou colocar 0, só para a gente fazer uma análise 100% focada na recorrência, mas se você quiser, você pode colocar aqui um valor de receita não recorrente, tá? O resto ele já está calculando sozinho. Margem de contribuição, beleza. Isso aqui, inclusive, está dizendo que a minha receita recorrente de manutenção de sites, aqui, ó, R$ 5.270. Fala, pô, Edu, como é que isso já está calculado? Não estaria calculado no seu caso, tá? Mas é porque a gente já deixou algumas coisas pré-preenchidas por conta da agilidade, para não ficar um tutorial muito longo, tá? Mas você vê que ele já está calculando aqui, então, olha, e os meus custos estão maiores, né? Então, vamos lá, eu vou até fazer um, um disclaimer aqui sobre essa margem de contribuição negativa, mas a gente vai dar uma olhada nisso mais para frente. A alíquota de impostos, eu vou colocar que minha alíquota é de 8%. Opa, 8% acima de 8% não adianta. Beleza. 8%, já calculou ali mais ou menos os meus impostos, tal, beleza, tá aproximado, né, gente, nada perfeito. Isso aqui também ele vai preencher depois que a gente chegar na aba ali de infra. Custo por plano, ele já começou a calcular algumas aproximações aqui de custo por plano, mas a gente nem falou de plano ainda, então vamos seguir em diante. Segunda parte aqui, forma de pagamento e desconto. Então aqui você vai poder configurar se você quer dar desconto para um cliente que pretenda assinar um contrato contigo anual, semestral, mensal, enfim. Pode ser interessante, uma vez que você tente facilitar o seu cliente vir para um plano de maior duração, para aumentar o tempo de vida desse cliente contigo e o valor de contribuição que ele vai trazer para ti, mas pode também não fazer sentido. Então, tudo depende da sua estratégia, tá? Então, eu vou colocar aqui um valor só para, enfim, exemplificar mesmo, para a gente utilizar a funcionalidade, mas não sugerindo que você faça o mesmo. Cabe a você essa análise, tá bom? E aí aqui tem algumas formas de pagamento, se você não utilizar alguma delas, pode deletar, pode colocar só as que você utiliza, tá? Todas as células, inclusive, que estão em amarelo, são para ser editadas, tá, pessoal? O que não está amarelo é que é fórmula, cálculo, mas o que está de amarelo é importante você passar por todas antes de mudar de aba. Então, beleza, boleto aqui eu vou colocar custo do boleto R$ 5, no crédito. Aí aqui a gente não tem o custo por variável, né, por percentual. Então, o crédito, débito, a gente sabe que, putz, se você passar uma venda no crédito de R$ 10.000 e de R$ 1.000, esse valor que você vai pagar é diferente. Mas como a gente não tem essa função ainda, a gente vai colocar aqui uma aproximação com base no ticket médio que você vende. Então, se você sabe que seus planos giram em torno de R$ 500 hoje, de uma média de R$ 700, exemplo, eu vou colocar aqui, né, vamos colocar assim, uma taxa de 3% vezes o ticket médio que eu falei de 700, por exemplo, R$ 21, né? Então, são aproximações, tá, pessoal? Estou colocando aqui só para a gente exemplificar, sem entrar muito no mérito, se faz sentido, se não faz. Isso, o legal é vocês fazerem o racional. E vale se fazer o disclaimer de que essa planilha ela é aproximada, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Se eu quisesse fazer tudo isso aqui na pontinha do lápis mesmo, aí ia ser interessante ter um diretor financeiro na empresa, uma área financeira bem estruturadinha para fazer. Então a gente está aqui fazendo uma visão macro, mas que, lembrando, já vai ser extremamente poderosa, tá, para insights e decisões gerenciais e estratégicas. Transferência e Pix custo zero, né? Suponhamos, colocar aqui. Putz, eu vou dar desconto? Pô, Pix eu vou dar. Não, 10% é demais, né? Vou dar 3% de desconto. Transferência, beleza, os meus 3%. Agora, isso aqui eu não vou dar desconto, não. E boleto eu vou dar 1%, só para dizer que eu prefiro que você pague no boleto que no cartão. Enfim, exemplo, tá, pessoal? Aí aqui, vamos lá, para a parte de serviços. Essa é a parte que eu diria que é o coração do funcionamento do modelo, tá? Então é bem importante você olhar isso aqui com carinho. Mas a gente vai começar aqui pela esquerda. Eu vou registrar o estado da minha empresa. Então, suponhamos, vou colocar o real, vai, eu estou aqui
em Brasília, mas eu vou colocar assim, na prática eu não vou nem colocar que eu estou na capital, vamos dizer que eu estou, pior que DF é pequeno, né? Vamos dizer que eu estou aqui no ladinho, no Goiás, e que eu estou numa cidade um pouquinho menor. Depois, no final, eu vou explicar para vocês por que eu estou simulando assim, tá bom? Mas beleza. Cadastro de atividade. Aqui a gente já colocou uma pré-configuração para ajudar você, porque a gente sabe que todos os serviços envolvidos, né, os microserviços envolvidos num serviço de manutenção de site, que é o objetivo dessa planilha, precificar manutenção de site, né, aquele valorzinho que você vai cobrar recorrente, que inclui hospedagem, que inclui todo o seu valor agregado ali de conhecimento, etc., de marketing. A gente já colocou aqui algumas sugestões, o que não quer dizer que você precisa se limitar a isso ou usar exatamente como a gente colocou. Então, na primeira vez que você for usar a planilha, você vai sim ter que passar aqui fazendo um pente fino, olhando o que faz sentido para sua realidade ou não. Então, putz, por exemplo, se você não trabalha com e-commerce, a gente tem alguns itens aqui que a gente colocou pensando em parceiros que utilizariam e-commerce, que venderiam e-commerce. Então, cadastro e manutenção de promoção, manutenção de parâmetros de frete, cadastro e manutenção de novos produtos. Então, se não fizer sentido para você, não tem problema. Vem aqui e deleta isso aqui, tá bom? Não tem problema. Copia e cola isso aqui para cima. Só sugestão, não usar Ctrl X, tá? Se você fizer isso aqui, ou jogar um Ctrl X, você pode acabar quebrando a lógica da planilha. Então, mas beleza, o que você não quiser usar, você só deleta aqui, não tem problema nenhum. É para deixar um pouco mais clean. Mas a gente tentou fazer uma primeira sugestão já bacana, que vai te ajudar, porque a gente sabe que às vezes tirar as ideias do nada é um pouquinho complicado. Aí vale olhar o seguinte, aqui a gente tem quantidade de horas que você gasta na média por cliente por mês, tá? E aí a gente tem aqui 3 colunas. Inicial, que significa o quê? Quando você inicia um projeto com o cliente, quanto tempo de esforço você gasta naquele mês com esse cliente, tá? Isso aqui é pensando no primeiro mês, porque a gente sabe que o primeiro mês dá mais trabalho que o segundo, que o terceiro, etc. Então, importante a gente considerar isso. E tem algumas atividades que só se faz no primeiro mês, exemplo, construção do site. Pô, só vou construir ele uma vez no primeiro mês, a menos que o seu modelo de negócio tenha, preveja, sei lá, revisão desse website mensal, e você vai colocar aqui 5 horas de revisão, por exemplo, por cliente, mas aí cabe a você, como eu falei, tudo isso aqui é estratégia. Então a planilha só vai responder o que a gente imputar nela. E o que você vai colocar aqui é a sua estratégia, tá? Então beleza, você foi colocando aqui o tempo inicial que você demora, então, putz, 20 minutinhos na média por projeto que eu fecho novo, 20 minutinhos, por exemplo, para branding. Ah, mas Edu, não mexo com branding, no stress, você vem aqui, deleta, assim como eu sugeri, tá bom, gente? Mas a gente está fazendo um exemplo aqui mais macro. Beleza, então você vai colocar aqui o que você não usa tempo inicial no primeiro mês, você não coloca, e o que você usa no tempo recorrente, digamos assim, você vai colocar aqui. Pô, Edu, mas tem um cliente meu que demanda muito esforço meu de manutenção de banco de dados, porque é um sistema maior e tal, mas a maioria não demanda. Faz a média. Pega, putz, quanto tempo eu gasto com essa atividade de manutenção de banco de dados num mês? Putz, na média eu estou gastando uns 2 dias. Isso dá o quê? Uns 2 dias, se eu trabalho 8 horas por dia focado nisso, dá umas 16 horas. Então, putz, eu tenho 16 horas de trabalho focado nisso aqui no mês. Quantos clientes eu tenho? Suponhamos que eu tenho 16 clientes só para facilitar a conta, 1 hora por cliente na média. Você vem aqui e coloca 1 hora, tá bom? A lógica é simples. E vocês não precisam fazer nada da NASA também. Faz simples, porque o importante é o insight, a lógica. Tá? Isso aqui é só uma aproximação. E aí você vai colocar o tempo que você gastaria para fazer essa atividade e o tempo que uma pessoa júnior do seu time gastaria para fazer essa atividade. Isso é muito importante também, porque no final a gente vai ter algumas análises, inclusive como, putz, quantas pessoas eu ainda consigo atender sênior, quantas pessoas eu consigo atender júnior. E são produtividades diferentes. Então, por mais que o júnior seja mais barato e às vezes tenha mais tempo na semana disponível, né, ou seja, o custo hora dele seja mais barato, putz, o sênior consegue fazer mais rápido. Então, é importante levar essas diferenças em consideração e o nosso modelo considera essas diferenças, tá? Beleza, pessoal. Terminou de preencher isso aqui, vamos para a próxima aba, aba 4. Aba de planos. Essa aqui é a aba que vai utilizar o que a gente acabou de criar aqui para traduzir isso nos planos da minha empresa. E é muito importante. A gente já coloca aqui 3 sugestões para vocês, que são, gente, as 3 coisas que a gente mais vê, assim, o mais comum no mercado digital. Ah, mas o meu caso é diferente. Beleza, não tem problema. Você tem possibilidade de configurar até 5 planos aqui no nosso modelo, tá? Mas a gente está colocando aqui 3. Primeiro porque 3 é um bom número, né? Você dá 3 opções para o cliente, costuma conseguir englobar uma gama interessante de cenários. 5 pode acabar ficando muita opção e o cliente ter dificuldade. E, como eu falei, a gente vê 3 tipos diferentes de clientes no digital, e olha que a gente tem aí centenas de parceiros e já interagiu com milhares de parceiros, e a gente sabe o que está falando. Então, quais são os 3 tipos de clientes que a gente mais vê?
O que quer presença online, ponto. Ele só quer uma vitrine, né? Ele quer gerar, digamos, demanda para a empresa dele, visibilidade, né? Atratividade para o serviço dele, vai usar como um cartão de visita aquele site, né? Enfim, quer que se um cliente vai negociar com ele e sente um pouco inseguro, pesquise no Google, encontre ele, beleza, uma coisa mais básica, mais simples. Segundo, gerar leads no site, né? Então, ele quer que o site dele gere oportunidades de venda para ele. Então, aqui a gente já consegue colocar casos como advogados, que podem estar dentro dessa categoria, um corretor de imóveis, né? Putz, eu gostei desse imóvel, aí a pessoa vai lá e levanta a mãozinha, uma concessionária de carros, né? Existem vários exemplos desse tipo de projeto aqui. E o terceiro, gerar venda no site. Então a gente não vai parar nesse exemplo aqui, você não para na parte de gerar oportunidade, você já realiza a transação, a venda na plataforma ali no site. Isso está cada vez mais fácil, né, gente? A gente tem cada vez mais soluções de pagamento e formas de fazer isso acontecer com menos burocracia e complexidade. Então essas aqui são as 3 sugestões que a gente coloca, mas você não precisa usar esse nome, tá, gente? Você pode colocar um nome tipo sei lá o que, vamos colocar esse aqui, ó, Turbo Sales. Pronto, você vai lá e coloca Turbo Sales. Ah, inclusive eu errei, ó, foi bom ter errado isso aqui, que vocês aprendem a colocar do jeito certo. Você vai colocar isso bem aqui, ó. Então, Turbo Sales. Esse é o lugar de cadastrar nome de plano, tá? Tá até escrito cadastro de plano. Você vem aqui, coloca o nome do plano e aí ele vai modificar já aqui em todos os lugares da planilha. Ó, Turbo Sales, todo lugar que tiver escrito o nome do plano já foi modificado. Mas enfim, eu vou deixar aqui gerar a venda no site porque é uma forma didática da gente apresentar a planilha para vocês. Beleza. Cadastro de planos. Então, quanto tempo na média eu vou gastar com esse tipo de projeto? Eu, sênior, e quanto eu consigo delegar para alguém júnior? Pô, presença online, eu vou gastar pouco tempo meu. Vou colocar até só 10%, porque a maior parte do tempo já está no nosso processo, já está bem padronizado, o pessoal mais júnior consegue ajudar. A parte de gerar vendas pelo site, putz, aí eu já tenho que fazer metade desse projeto, e o gerar lead e o gerar venda, putz, aí eu preciso fazer 85% do projeto é comigo, porque aí o júnior não sabe ainda cuidar disso aqui, é um negócio mais complicado. Então, eu sou mais exigido nesse tipo de projeto. Beleza, colocou aqui, ele já preenche automaticamente o complemento, né, da porcentagem. Beleza, para atender cada um desse tipo de plano também, eu vou ter que montar minha estratégia a nível de infraestrutura na Cloudways, né? Então, como que eu vou hospedar esses projetos? A gente já aprendeu que quem atua com a mentalidade cloud tem que se preocupar com isso aqui, né? Quanto eu vou isolar esse cliente? Eu vou isolar ele totalmente ou não vai ser totalmente isolado? Enfim, essas dúvidas são importantes serem respondidas aqui e não só, putz, um cliente novo cria lá um novo acesso no meu servidor, coloca novo e vai colocando, né, criando pastas infinitas. A gente sabe que isso vai dar problema, que você não vai gerar resultado para esse cliente agindo dessa forma. Então, no final das contas, vira um ciclo vicioso problemático. Então, voltando para a mentalidade cloud, a gente vai se planejar aqui essa arquitetura, como a gente vai tratar cada cliente. No meu modelo presença online, putz, eu vou pegar um cloud, volume da Cloudez, que é aquele pensado para atender uma quantidade maior de sites, né, sem ter pico de processamento, sem ter pico de memória RAM, porque ele está realmente presetado para a questão de volume, de dar conta de muitos sites e não de performance. Então, não é um servidor que vai ser focado ali em bombar a parte de velocidade de carregamento, por exemplo, mas também não quer dizer que ele é um servidor lento, tá, gente? Via de regra, você já vai ficar melhor do que uma hospedagem compartilhada do mercado, porque a gente já tem servidores bem otimizadinhos e pensados para casos de performance no geral, né? É o nosso mote, mas você está pegando o de entrada, o mais básico possível na Cloudways. Tamanho desse cloud. Putz, eu vou pegar um de 1 GB, beleza. 1 GB de RAM, tá, gente? O custo dele já foi preenchido automaticamente. Nível de isolamento, a nossa planilha aqui chega no máximo em 20 sites por cloud. Ah, Edu, quer dizer que não dá para colocar mais que isso no cloud volume? Não, não estou falando isso. Nem estou falando que dá para colocar mais, nem que não dá. Isso depende. Então eu prefiro não dar uma resposta padronizada aqui sem entender o caso de vocês. As melhores pessoas para fazerem isso são um time de sucesso. Então tá com dúvida sobre isso? Chama o time de sucesso para te ajudar a olhar o caso, tá? E entender sobre o seu tipo de aplicação, tudo mais. Mas via de regra, um plano de cloud volume, o limite dele costuma estar na parte do disco mesmo, porque a parte de processamento e RAM vai ser bem menos exigida. Claro, se você tiver sites com muitos acessos e isso tudo acontecendo simultaneamente, beleza, aí o gargalo vai estar em processamento ou na memória. Porém, via de regra, os clientes de presença online são clientes que têm mais um gargalo de tamanho de disco do que de
solicitação de processador, etc. Tá? Então, estou fazendo aqui considerações genéricas, pessoal. Não gostamos aqui na Cloudways daquelas respostinhas prontas, né? Aquela bala de prata, porque não existe isso quando a gente fala de infraestrutura. Todo mundo sabe que é caso a caso e olhando com carinho. Mas beleza, vou colocar aqui o limite, então vai. Coloquei 20 sites por cloud, sabendo que é um cliente ali de presença online e tal, que não está muito interessado. Pô, Edu, mas mesmo o meu cliente de presença online já é um pouco mais exigente, ele já se interessa mais ali por entender, de fato, que a aplicação dele está num ambiente bacana, mais seguro possível, etc. Então vem cá e coloca 4, por exemplo. Você vê que a diferença de custo para cliente, ela vai variando aqui. Então, se eu colocar 4 clientes nesse cloud aqui, eu tenho R$ 39 por cliente. Se eu colocar 20, eu tenho R$ 7 por cliente. Então, putz, às vezes você está trazendo ele de uma compartilhada e você cobra uns R$ 15,90 dele por mês. Coloca 10. Então você vê que você consegue trabalhar aqui para tentar fazer algo compatível com a realidade dele, para ele não sentir tanto esse período de migração da compartilhada para o cloud. O que não quer dizer que esse é o melhor modelo para a gente deixar ele para sempre, tá, gente? Isso é um disclaimer também muito importante de fazer. Esse é um modelo de entrada, mas nós, como especialistas, temos que lembrar sempre o cliente do que é melhor para ele. Cara, o que vai ser melhor para o cliente? Via de regra, gerar venda no site dele. Então a gente vai tentar fazer uma jornada de upsell, né? Ou você vai tentar ir fazendo um aumento dessa conta desses clientes, até porque é legal a gente trabalhar bons clientes e não ficar só tentando trazer infinitos clientes para a base, né? Sem pensar no ticket médio também desses clientes. Então, beleza, eu vou acabar deixando aqui 10 por cloud, porque é algo razoável, né? O meu plano de gerar lead pelo site, opa, Edu, aqui já é interessante eu trazer esse cliente para um cenário de um pouco mais de performance. Tá, então eu vou colocar ele num Cloud Basic, de 1 GB também, e vou compartilhar, por exemplo, 2 clientes por cloud. Lembrando que isso depende de aplicação para aplicação, então não é todo o caso que você vai conseguir vir aqui e deixar dessa forma. Putz, às vezes é uma aplicação que sozinha tem 15 GB de espaço, né, de tamanho. Putz, talvez eu já não consiga colocar 2. Então isso aqui é uma aproximação, uma média para a nossa modelagem financeira. Lembrando que existem diferenças do Cloud Basic e Turbo em termos de funcionalidade mesmo. Então o Turbo ele vai te fornecer mais funcionalidades de ganho de performance, de velocidade. Então, eu não te julgaria se você falasse, Edu, eu já vou colocar todos os meus clientes, mesmo que seja gerar lead pelo site, num turbo de 1 GB individual aqui, porque vai fazer sentido. Eu acho que faz total sentido isso, tá? E via de regra vai ser melhor você isolar nesse turbo, porque no turbo, para você ligar requisitos de performance, talvez não seja legal colocar tantos. Ah, Edu, mas putz, ficou caro. Beleza, então você coloca 2 nessa cloud, mas não liga PageSpeed, liga só CDN, porque a CDN não vai solicitar tanto de processamento desse cloud e o risco de uma sobrecarga diminui demais. Então, putz, esse desenho aqui funciona, ó, só tem que lembrar que não dá para colocar 2 clientes num giga individual, né? Tem que ser no de 1 GB. Então, coloquei aqui 1 GB, 2 clientes por cloud, turbo, já com CDN, por exemplo, putz, você vai ter um desempenho, uma entrega bem legal para esse cara que quer gerar lead no site dele, tempo de carregamento já vai ficar bem legal, né? Enfim, então é uma entrega muito bacana essa aqui e fica R$ 64 por mês, também acessível em termos de custo, tá? A gente ainda vai falar de preço. Putz, Edu, e para o meu melhor cliente, gerar venda no site, aquele cara que quer a melhor entrega, quer voar. Putz, eu vou colocar ele num turbo. Beleza, pode ser 2 GB, pode ser 1 GB, depende muito dessa aplicação. Se você precisar de ajuda, de novo, fala com o nosso time de sucesso. E aqui, nível de isolamento, eu vou colocar ele isoladinho. Então, a diferença desses dois aqui vai ser que ele vai ser mais isolado. Putz, Edu, fica mais caro o custo desse cara? Fica, mas isso vale a pena. Vocês vão ver na prática que esse cliente vai ter muito mais retorno. Vai ser provavelmente aquele seu case de sucesso do seu portfólio, com só nota verdinha ali nos relatórios do Google, que você vai usar, inclusive, de vitrine. Porque esse cara vai provavelmente ter ganho de aumento de visitante, de visibilidade, isso impacta a venda, taxa de conversão de checkout de e-commerce aumenta, bounce rate do site diminui, tudo melhora, quantidade de acessos orgânicos, posicionamento. Então, isso aqui, pessoal, costuma se pagar e fazer muito sentido, basta a gente conseguir mostrar esse valor para o cliente, tá bom? Então, configurados aqui os meus 3 planos, eu vou seguir. Vou colocar aqui, já configurar qual a margem que eu desejo, né, antes dos impostos. Então, lembrando, essa não vai ser exatamente a margem final, porque o nosso sistema ainda vai descontar impostos, enfim. Mas eu vou colocar aqui, putz, eu gostaria muito, por exemplo, de ter 30% de margem nesses planos, sei lá, e nesse aqui 40%, vai, eu vou usar, quero que seja o meu melhor plano, mais rentável para mim também, porque é um cliente que eu vou comprar mais a briga dele, vou me preocupar mais com esse cara, então eu já sei que eu vou exigir um pouquinho mais de rentabilidade nesse projeto. Beleza. Aí aqui na direita, pessoal, vocês vão colocar o escopo de projeto de cada plano. Então lembra que vocês configuraram ali os serviços, as atividades de vocês?
vocês vão vir nessa parte aqui e vão cadastrar agora as atividades que vocês executam para cada tipo de plano. Então, isso aqui também é muito, muito importante que vocês façam com carinho. Então, lembrando, vocês têm que escrever exatamente como está aqui, tá bom? Então, se o plano está escrito aqui, atividade, manutenção de plugin core da aplicação. Vem cá, dá um Ctrl+C e cola aqui, ó, colar valor, tá? Mas não escreve diferente, porque senão o nosso sistema não vai entender aqui que você está falando da mesma coisa que está ali. Então, se você tivesse colocado aqui app ao invés de aplicação, isso aqui já não vai gerar contabilização de hora no seu mês. Então, como essa parte aqui é para ser feito cálculo de hora e produtividade, você tem que colocar igualzinho, tá lá. Inclusive, outra coisa boa de você observar, quando você está vendo seus planos, se todos os seus planos têm as mesmas atividades, já é um sinal de que você tem que revisar seu modelo de negócio. Porque não faz sentido o cliente que te paga mais, que tem um nível de exigência muito maior, ele quer gerar venda no site. Pô, você faz o mesmo escopo de trabalho que um cara de presença online. Não, o cara de presença online às vezes vai ser mais uma questão de segurança, de manutenção do básico. Putz, mas aqui eu vou colocar, como eu falei, CDN, Page Speed, eu vou colocar uma reunião estratégica com esse cara uma vez por mês, vou formular hot sites para ele dentro de um limite, né? Mas eu vou colocar isso aqui para ele. E lembrando, você pode cadastrar suas atividades ali na aba 3 para colocar aqui o que você quiser, pessoal. Tá? Então, só cadastrar lá, colocar as horas necessárias e utilizar aqui nessa aba. Então, é muito importante você olhar isso aqui com carinho, de uma forma que condiza com a sua realidade. Ah, disclaimer bom de fazer. Aqui na parte de atividades, você pode ver que algumas coisas você fala, pô, Edu, mas eu nem me preocupo com isso aqui no dia a dia. Por exemplo, deixa eu olhar aqui. Vamos colocar aqui manutenção de backup da aplicação. Putz, mas isso aqui não toma tempo meu. Beleza, mas a gente já coloca algumas coisas aqui, porque você tem que lembrar que tem a proposta de valor da Cloudways, pessoal, que se soma a proposta de valor de vocês. Então, a Cloudways já faz manutenção de backups, né? Então, a gente faz o snapshot de cloud, você também pode ter manutenção de backup específico de aplicação. Sobre tudo isso, pode se informar com o time da Cloudways, mas vamos lá também, manutenção de certificado de segurança. A gente já monitora, já faz renovação quando ele expira, então, automática. Então, às vezes, você vai colocar aqui hora zero. Putz, porque você não gasta tempo. A Cloudways faz isso para você. E isso é muito legal. Aqui você já percebe um pouco do ganho de produtividade que a Cloudways vai te proporcionar, que vai se transformar em ganho de lucratividade no final da planilha para vocês. Tá? Então, lembrem-se disso. Putz, isso aqui eu não faço. Tá, mas será que a Cloudways cobre isso aqui? Pô, manutenção da segurança da aplicação. Pô, manutenção de código, às vezes você vai fazer, ele vai gastar alguns minutinhos do mês, mas o AF, a Cloudways já cuida. Então, tem várias coisas que você não vai colocar a mesma quantidade de horas que você colocaria se fosse trabalho só seu. CDN também, por exemplo. Putz, para você estruturar uma CDN, existem outros provedores manuais, sem brincadeira, gente, de 27 páginas, 25 páginas de trabalho ali, de estudo que você vai ter que ter, e aí vai dar uma coisinha, aí você vai ter que abrir um fórum para entender como corrigir o problema. Nossa CDN já é padronizada e otimizadinha. Então tu vai colocar aqui no máximo 1 hora por mês para você olhar ali se está tudo bem. Mas muitas vezes é até menos, gente. Vou até ser mais realista aqui. Na Cloudways você vai usar muito menos tempo por cliente no mês, só para checar se está tudo bem, tá? Então, e tem parceiro que colocaria esse aqui zero, eu sei, porque o cara tá com a gente há tanto tempo que já sabe que funciona, já confia, né? Então seria mais uma eventualidade que ele gastaria um tempinho ali para cuidar, mas não seria meia hora por cliente, né? Porque você gastaria às vezes meia hora no mês para todos os seus clientes, né? Com a Cloudways. Mas enfim, vou colocar da forma que está aqui, só para a gente também não tornar essa discussão muito complexa. Mas são pontos que são importantes você estar atento quando for fazer o preenchimento da sua planilha. Beleza, pessoal? Enfim, então terminamos aqui a nossa parte de preenchimento de atividades do escopo de cada projeto. Lembrando que eu tive o cuidado e o carinho de olhar essa progressão de planos e o nível de atenção e de entrega de solução de valor agregado que eu faço para cada cliente. Então eu vou agora para a parte de infraestrutura de servidores. Aqui no nosso exemplo, a gente só está com um servidor. Não é o ideal. Até porque eu vi ali atrás que eu tenho um tipo de estratégia para clientes num Basic, um tipo de estratégia para clientes num Turbo. Então eu vou até, vamos lá, eu não vou falar uma coisa e fazer outra, né, gente? Já vou colocar aqui, ó, meu turbo, tá? Então, suponhamos que está aqui, você pode até registrar o IP para te ajudar a se nortear. Vou falar que é o meu Cloud Turbo de 1 GB de RAM, daí espaço útil, depois a gente olha isso aqui, beleza? Partner. Aí aqui é o meu selo na parceria. Se você não souber, você pode abrir o seu painel partner, tá, pessoal? Ali consta, né, a parte de selos, você pode consultar qual é o seu plano atual. Vou colocar aqui que eu já sou certified. Então, já passei do meu
do meu primeiro cloud, já estou no segundo cloud. Isso aqui para Cloudways é um baita sinal de que você tem um potencial de sucesso com a gente legal. Então vamos lá, já sou certified, né? Isso inclusive impacta já nos meus custos e à medida que eu vou crescendo impacta também. Então, beleza, eu vou colocar aqui assim. Vamos para a próxima parte, que é a base de clientes. Aqui na base de clientes, eu vou registrar todos os meus clientes. Você fala, putz, Edu, mas que trabalheira. Gente, se você é empresário, se você é empreendedor, você tem que ter isso aqui na sua palma da mão, né? Pelo menos num sisteminha de gestão ali de contratos, num CRM. Então, se você não tem, tá na caderneta ainda, é uma boa hora para você aproveitar e tirar esse atraso, fazer essa documentação, tá, pessoal? Então, assim, muito, muito, muito importante a gente ter isso aqui na nossa mão, porque é o que permite a análise. Então, vocês estão vendo que a primeira vez que eu vou preencher essa planilha, dá um trabalhinho? Dá. Mas esse trabalhinho aqui vai se traduzir em inteligência para o meu negócio. Porque como existe aquela frase muito legal do Peter Drucker, cara, a gente não consegue gerenciar o que a gente não consegue medir. Então, se você está gerenciando o teu negócio, conduzindo tomada de decisão estratégica só na base do feeling, sinto muito, você provavelmente vai errar muito mais do que vai acertar, porque você está indo no cheiro, né? No achismo. Então aqui a gente está traduzindo nossas tomadas de decisão em decisões estratégicas, objetivas, analíticas, tá? Então vamos lá, coloquei o domínio de cada projeto meu. Putz, Edu, mas tem esse cliente aqui, Americanas, por exemplo, que eu estou atendendo, que não tem só um site comigo, tem um e-mail. Putz, esse é um feedback muito legal. A nossa planilha de precificação ainda não tem o módulo de e-mail. Em breve a gente deve soltar e aí a gente vai compor aqui e você vai ter a possibilidade de colocar não só o domínio do projeto de website, mas também e-mails, quantidade de contas, né, de caixas, etc. Mas por hora a gente não tem. Então a parte de e-mail a gente tem que precificar por fora e só somar no resultado final daqui. Até porque, assim, a parte mais complicada, gente, a gente sabe que é o que já está sendo feito aqui. Então a parte de e-mail é simplesmente você somar, putz, no armazenamento daquele cloud ali, lembrar que você vai separar uma parte para e-mail, ou que você vai pegar um cloud específico de e-mail para centralizar vários dos e-mails dos seus clientes nele, tá? Isso aqui é o de menos. Então, de novo, precisou de ajuda, chama o nosso time de sucesso que a gente te auxilia a pensar a sua arquitetura. Beleza, registrei meus clientes, né? Quando você receber isso aqui, gente, vai estar tudo assim, ó, vai estar zerado. E aí vocês vão ter que ir preenchendo. Então, aqui a gente já deixou preenchido para facilitar esse tutorial aqui, ficar uma coisa um pouco mais prática. Coloca espaço consumido por projeto, eu coloquei todos eles como 100 mega, né? Aproximadamente vai 100 mega. A gente sabe que não é assim, então você vai colocar isso aqui em gigas, tá? O valor real, e vai colocar o valor atual do contrato. Isso aqui é muito importante. Quanto tu cobra desse cliente? Inclusive os clientes que você não cobra, porque a gente conhece a realidade profissional digital. Às vezes tu começou, pessoal, opa, esse número tá estranho. Tu começou lá em 2013, e lá em 2013 teve uns caras que você não cobrou manutenção, você só vendeu o site no projeto. Não tinha recorrência, né? Porque você não pensou que isso ia ser importante, tudo bem, né? Acontece, no começo a gente erra e a gente vai aprendendo na prática ali, na vivência, não tem problema, só que a planilha já vai mostrar que isso aqui é um problema pra gente que a gente vai ter que corrigir. Então, provavelmente eu vou ter que renegociar alguma coisa com esse cliente, ou a conta dele vai deixar de fazer sentido, né, eu atender, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora, só coloque as coisas como elas estão realmente, e coloque aqui, inclusive, putz, quais clientes seus também estão em Cloud Turbo, né? Então aqui, ó, você vai usando os clouds que você configurou na outra aba para colocar aqui, né, como é que eles estão sendo hospedados hoje. Então esses aqui, ó, vamos, por exemplo, os de venda no site, eu já vou colocar eles no Turbo. Lembrando que eu estou fazendo de uma forma extremamente simplificada. Não adianta só chegar aqui, colocar onde quer que esteja, faz a coisa bonitinha, com carinho, porque isso aqui é um exemplo, tá? E aí coloca também se aquele cliente é atendido por um profissional sênior, seu ou júnior. Então, putz, ó, eu já sei, esse gerar venda no site provavelmente vai ser sênior. Então, eu já vou colocar aqui, né? Enfim, aí lembrem de fazer esses ajustes também quando vocês forem preencher. E ele já está cuspindo algumas análises aqui. Por exemplo, já está mostrando que esse contrato aqui está negativo. Eu estou tendo prejuízo nele, porque sem considerar a despesa fixa, tá? Por quê? O contrato mínimo para eu atender esse cara deveria ser R$ 465, só que eu estou cobrando 233. Então já está falando, Edu, tá no prejuízo. Então isso aqui, gente, vocês acham que não, tá? Mas quando você vai fazer conta, é absurda a quantidade de profissional digital, agência, fábrica de software que toma prejuízo em projeto, simplesmente porque não faz conta, porque não faz isso aqui. Então aí vai no final do mês, está tomando prejuízo, só está pagando as contas porque está fechando projeto grande, né? Aí não vê isso, mas no seu projeto ali variável, o seu plano, ele é negativo.
ele não compensa. Então, aqui, ó, ele já está esfregando na minha cara, ó, Edu, esse cara aqui tá negativo, esse projeto aqui da Americanas não tá compensando pra agência a gente atender. Ó, os outros aqui, beleza, tá no positivo. Opa, Le Biscuit também não tá legal. Estamos atendendo os caras aqui, ó, presença online e não estamos cobrando. Então, ó, como é que é importante a gente fazer isso aqui? Já tá começando a me trazer insight que tem que virar um plano de ação, tem que virar opa, vou falar com a Americanas. E, gente, o argumento tá aqui, é a Americanas. Seguinte, a gente estava fazendo uma análise financeira do negócio e viu que o plano de vocês está dando prejuízo pra gente. Então, não é por nada, não é dizendo que, né, enfim, o valor que eu cobrei de você estava errado esse tempo todo, nada disso, mas a gente precisa renegociar para que a nossa relação seja um ganha-ganha, para que a gente ganhe atendendo vocês e vocês ganhem também com essa relação, né? Então, assim, gente, existem vários argumentos mega, né, legais, educados, para a gente puxar uma conversa dessa. O importante é, eu não posso sacrificar a saúde financeira da minha empresa só porque eu quero ser amigão daquele cliente meu lá, não vou falar de preço com esse cara, não. Não, gente, tem que falar. Porque senão, depois, a empresa que está aqui, ó, se ferrando, dando prejuízo, né? E a empresa, gente, ela é uma pessoa, por mais que seja uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa. Assim como uma criança que a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar da empresa. Porque se a gente não cuidar dela, ela não consegue se cuidar sozinha, né? Ela é uma composição aí de pessoas, né? Atuando em prol de algum ali objetivo comum. Então, precisa olhar isso aqui e agir, tá bom, pessoal? Ok, dito isso, vamos para a parte boa, né? A gente ficou aqui em ralação, preenchendo coisa. Aqui vem os insights. Então, olha que tela linda que já começa a me trazer inteligência. Eu vou sair do escuro para começar a gerenciar minha empresa. Vamos lá. Faturamento recorrente. Eu tinha mostrado para vocês, já estava 5.270 lá desde o começo. Atendo 3 clientes no modo sênior, 14 no júnior. Estou com um total de 17 clientes. Estou com uma média de hora homem por cliente no mês de 8 horas. Ticket médio que eu cobro hoje dá R$ 291 aproximadamente. E o meu limite atual de faturamento está em 13 mil. Olha que interessante já esse insight. Então quer dizer que eu faturo 5.200 ali de recorrente e o meu teto está mais ou menos perto dos 14K. Então ainda tem bastante para crescer, mas eu sei que esse teto existe e com a minha capacidade atual de braços, eu tenho esse limite. Isso é importante ser respeitado. Edu, mas eu tô com um contrato grandão aqui na mesa, cara, 20 mil na recorrência. Pô, não vou atender? Claro que vai. Você vai vir aqui e vai simular. Então, eu vou colocar mais um rapaz aqui no meu time, na parte júnior. Vai vir aqui, opa, já aumentou meu limite de faturamento, tá vendo? Então, gente, por isso que eu falei para vocês, isso aqui é uma ferramenta de inteligência, de simulação, tá? Então, ó, eu já consigo ver aqui, ó, meu faturamento atual e o meu faturamento limite. O meu faturamento recorrente projetado. Então, já estou vendo que eu deveria estar faturando 6.200 e não 5.200. Então, já tem plano que eu estou cobrando a menos, que eu estou cobrando mal. Ó, então, olha que legal a planilha já me trazendo insight do aumento de faturamento. Vocês acham que o único jeito de trazer aumento de faturamento de receita para o negócio é venda, pessoal? Mas não é. A maior alavanca, isso é comprovado, a maior alavanca de crescimento que existe é precificação. Depois vem retenção de cliente e depois venda. Então, mais importante que venda e mais importante que retenção é precificação bem feita, com estratégia, tá? Então, ó, importantíssimo aqui, oportunidade pra gente na mesa e o meu limite de faturamento cresceria bastante também. Inclusive, pessoal, isso aqui tá bem bonitinho, tá? Esses números estão bem, bem legais, porque a gente já rodou isso aqui com parceiro e, cara, a realidade é mais dura que isso aqui. A realidade é, putz, às vezes o cara tá faturando, ele ou ela, né, 3 mil, 4 mil, ou até mesmo 10 mil na recorrência, só que o ideal seria às vezes o dobro do que ele está faturando, o triplo de tanto que está sendo mal precificado. Então, o nosso exemplo aqui está muito razoável, tá, gente? Porque eu venho aqui na minha base de clientes, tem um contratinho de 1.120, contratinho de 1.279, mas e o parceiro que só tem 230, 345, fala, pô, mas cobrar R$ 300 do meu cliente é caro. É caro? Aí você vê aqui, você vê o tanto que é caro para você, né? Então, importante isso aqui. Lucro, olha lá, eu tô dando prejuízo, cara. R$ 8.828 de prejuízo todos os meses. E às vezes a gente não vê isso aqui, porque minhas finanças pessoais e da empresa estão misturadas, porque eu tô fechando um projeto diferente ali de consultoria que tá me pagando 10 mil por mês. Aí eu não vejo esse dinheiro aqui, esse negativo, me atrasando. Mas na prática tá. E o que isso aqui quer dizer, pessoal? Que valeria a pena você não estar atendendo esses clientes ali, ou que você deveria demitir algumas pessoas da sua equipe para rodar da forma que deveria. Você fala, pô, Edu, mas se eu demitisse, eu não conseguiria atender esses caras mais, porque não faltaria braço. Então tem alguma coisa errada. Você está precificando errado ou você está com estrutura de custo errada. Então olha o tanto que isso aqui já é um alerta absurdo para gente. Margem negativa.
lucro projetado, se eu estivesse cobrando da forma ideal ali, ó, que o sistema sugere, opa, então eu já deveria ter aqui 1.689 de lucro. Então a gente já vê que existe uma diferença aqui do meu real e do meu projetado, né? O projetado é tudo que a planilha vai configurar aqui e calcular com base no que deveria ser feito, não do que é, tá? Capacidade operacional, eu vejo que eu estou com 61% de ociosidade, então no caso eu estou com muita ociosidade, eu deveria vir aqui e ter uma equipe menor, só que tendo, ou um salário menor, só que tendo uma equipe e um salário menor, eu posso começar a ter outros problemas, né? Mas enfim, ó, já fiz a mudança aqui, já vi que melhorou, minha ociosidade diminuiu e meu prejuízo também. Opa, legal, interessante. Aqui tem um insight de capacidade atual de novos clientes que eu consigo atender. Então, opa, aqui inclusive ele diferencia, tá pequeno, né? Não tá dando para ver direito. Mas se eu expandir aqui, ó, vamos até expandir. Atendimento júnior e sênior. O atendimento sênior é o que eu conseguiria, né, proprietário sênior, eu ainda consigo atender 4 clientes. Mas os meus juniores, não, eles já estão com menos 4, então já estão no limite deles, né? Passaram do limite na prática. Então, opa, talvez eu tenha que passar uma conta para mim. Então, ó, mais um insight importante. Aqui também, outro insight importante, pessoal. Ó, quanto eu ainda preciso vender para lucrar? Tá dizendo aqui que é impossível atualmente eu lucrar, independente se eu vender mais. Isso aqui é uma loucura também, né? Porque muito dono de agência acha que é só vender mais que você vai chegar no lucro um dia, mas não. Se você for estudar ali sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio, se você tem uma margem de contribuição negativa, ou seja, cada venda nova que você faz, né, você tem mais prejuízo, você nunca vai lucrar. Então você precisa que essa margem de contribuição se torne positiva. Como? Trabalhando nos custos variáveis, ou seja, nessa equação de eficiência financeira que a gente está olhando aqui. Tá bem? Então, limite de faturamento, a gente já falou. Cenário projetado, né? O modelo ideal. Então, eu já vejo que eu deveria estar faturando aqui, no mínimo recorrente, 6.214. O aumento de lucro, né? A variação, olha, de R$ 8.000, a gente já vê aqui. Ticket médio projetado, R$ 344 por cliente, deveria ser meu ticket médio, não o que eu tenho. Qual será meu lucro mensal para cada cliente novo atendido? R$ 93 para cada cliente novo, né? Que eu adicionar, sem mexer na estrutura que eu tenho aqui. Limite projetado de faturamento meu atual tá batendo aqui 9.599, diminuiu porque eu desliguei uma pessoa ali, como eu fiz agora exemplo, então a gente viu que mudou. E ó, que estranho. O melhor plano para eu vender atualmente está sendo o meu plano de presença online. Por quê? Provavelmente esse meu plano está com custos menores, ali na parte de infra, etc, etc, né, de esforço, eu coloquei bem menos esforço que nos outros, e o sistema está falando que está fazendo mais sentido para mim vender esse plano do que os outros, né, porque pela capacidade de clientes que eu ainda consigo atender com esse plano aqui, vale mais a pena eu vender ele. Só que isso é um alerta, porque, pô, se não é meu plano mais caro, de maior valor agregado, e o sistema está sugerindo que eu venda mais dele, pô, tem alguma coisa errada, né? Então, vale a pena revisitar tudo. Será que o custo e o preço de cada plano está coerente? Às vezes você está cobrando muito barato num plano top ali, né, o top seu, porque você fala, pô, tô cobrando muito, tô cobrando bem, mas você parou para ver os custos desse plano? Putz, você gasta 4 horas de reunião estratégica com esse cara todo mês. Você, sênior, quanto custa a sua hora sênior? Opa, você já coloca na calculadora, não fecha. Então, isso aqui é um alerta também interessante, né? Um disclaimer legal. E aí aqui a parte de análise gráfica de preço. Então, ó, o meu presença online eu estou cobrando menos do que deveria, tá vendo? O meu Jaré Leads por site também estou cobrando menos, né? E a gente tem o preço sênior, o preço júnior e o preço que eu estou cobrando. Então, olha lá, tá abaixo de todos eles, tá muito ruim. E aqui no meu de gerar venda no site, estou cobrando bem pra caramba, ó, na prática. Tá quase no meu preço ideal ali do sênior. Então, esse plano aqui eu estou cobrando muito bem já hoje, tá vendo? Agora os outros eu tô cobrando errado. E aqui a parte de lucro também. Olha só, estou tomando prejuízo. Para cada cliente que eu adiciono de presença online e de lead no site, eu tenho prejuízo financeiro ao invés de ter lucro. Tá? Então olha que loucura, gente. E lembrando que esse prejuízo aqui tem, entre aspas, contribuição. Então está desconsiderando despesas fixas. Depois, na ponta do lápis, ele ainda vai ter a despesa fixa. A gente faz isso aqui por questões matemáticas, é complexo a gente considerar tudo aqui, então a gente coloca só a margem de contribuição. Então, mas você vê, olha que insano, eu vendendo mais desse projeto aqui e tendo prejuízo a cada cliente novo que eu vendo, não tá legal, né? Então, cabe reflexão, já tá me apontando o dedo na ferida que eu tenho que mudar. E aqui, a parte de tabela financeira analítica por plano, já traz também o preço atual, o preço ideal, o preço sênior, ideal sênior, né? E tudo aqui, lucro, tudo isso aqui que está aqui em informação, só que de forma tabelada para você poder também analisar, tirar essa informação, jogar para outro lugar, tá bom? Então,
Muito importante, gente. Olha a quantidade de insight, de informação que eu tenho aqui e que eu posso agora simular, pessoal. Isso é muito louco, tá? Essa nossa capacidade agora de brincar com os cenários, com a realidade e planejar. Isso é gerenciar uma empresa, tá bom? Isso é gerenciar uma empresa. E aí, agora, a última parte que a gente tem bacana é o construtor de propostas, em que chegou um cliente novo, eu posso usar isso aqui para construir uma proposta para ele, né? Então, isso aqui também facilita. Inclusive, aqui, a gente tem alguns artifícios que vão poder te ajudar a precificar, inclusive, melhor, tá? Que são, por exemplo, a questão do estado, né, da localidade desse cliente. Lembra que eu coloquei que eu estava ali no interior do Goiás? Então, se eu colocar que o meu cliente, ele é, vamos colocar aqui, sei lá, vamos lá, São Paulo capital, que ele é de São Paulo, né, mais de 2 milhões de habitantes, o custo de vida de São Paulo, olha lá, pessoal, 98 pontos percentuais. E ali, o que eu tinha colocado era interior de Goiás, então ele vai dar coisa ali de 60, 50, eu não lembro exatamente de cabeça todos os custos de vida do Brasil, mas eu sei que tem uma diferença. Então o que isso aqui quer dizer? O cliente que está lá em São Paulo, capital, ia contratar uma agência, alguma coisa do tipo, ele já estaria esperando um custo maior, porque o custo do arroz lá é mais caro que na minha cidade, né? Então, em sacos de arroz, por exemplo, ele estaria esperando X sacos de arroz lá, e eu que estaria esperando X saco de arroz daqui. Né? Então, esse valor, por ser o custo de vida ser diferente, a gente tem uma diferença que a gente poderia chamar de um spread. Né? A gente pode aproveitar isso para aumentar a nossa lucratividade também. Então, olha que insight legal. Se você estiver numa cidade de custo de vida menor que a do seu cliente, a gente pode utilizar isso a nosso favor. Se for o contrário, beleza. Talvez o seu cliente vai achar um pouco mais salgado o seu preço, né? Porque você está numa cidade de custo de vida maior que a dele. Só que isso também não nos impede de vender para ele. Tá? A gente tem cases e cases disso acontecendo. É só um detalhezinho mais teórico. Beleza, chegou um cliente, eu vou vender para ele um plano de venda, gerar venda no site, com atendimento júnior, beleza, não vai ser um sênior, apesar de eu saber que eu tenho que dar mais atenção como sênior para esse caso, mas eu vou colocar aqui como júnior, custo de mão de obra já está calculando, a recorrência eu vou vender para ele o semestral, né, então ele já vai ter um descontinho na recorrência aqui, ó, já está aparecendo quanto que ele vai receber de desconto, custos variáveis totais, ele vai pagar para mim, beleza, pode ser, vamos no Pix? Vai pagar para mim no Pix, então vou dar até um descontinho para ele para ajudar ele a decidir isso aqui. Incluso criação do site, vou colocar que sim, que ele não tinha um site, então ó, aumentou o valor da primeira fatura porque eu tenho o meu trabalho de criação do site. Se não tivesse, vocês veem que ó, diminuiu mais ou menos uns 3 mil, então a planilha está calculando uns 3 mil aqui mais ou menos de criação de site. Né? Então, putz, vou colocar que eu vou criar assim site, vou equalizar o custo de vida, é aquilo que eu falei, eu quero equalizar nessa mensalidade aqui a diferença de custo de vida, vou colocar assim, olá, que louco, gente, essa alavanca de faturamento também, putz, eu vendi para um cara que ele está acostumado com um custo de vida maior que o meu, então eu estou surfando aqui nessa diferença de inflacionário, digamos assim, né, de custo de vida mesmo. Então coloquei aqui, equalizar custo de vida, ele já fez esse ajuste. Então, opa, ao invés de cobrar R$ 600 aqui, ó, eu vou cobrar 900, porque faz sentido, tá? Não é, eu estou no feeling, não, é uma precificação bem estruturada de forma objetiva. Então, olha lá, meu custo, o multiplicador de custo de vida ficou 61. E a minha margem de contribuição desejada, vou colocar 40%, posso colocar 30%, né? Isso aqui é antes de despesas fixas, quando a gente fala de contribuição. Então, beleza, coloquei 30% aqui, é uma boa prática razoável, vai 30%, beleza. Então, deu aqui, ó, primeira fatura, o meu projeto, cara, para a gente fechar 8.500, né? Então, por quê? É um site top, de gerar venda no site, né? Provavelmente vai ter uma parte de e-commerce, inclusive. Você ainda pode falar, Edu, tá barato. Pô, totalmente, porque depende de estratégia. Às vezes o seu custo de hora vai ser diferente, às vezes a quantidade de cliente que você vai querer atender vai ser menor, vai querer ser mais premium. Então, tudo isso aqui é estratégia, gente. Cada um decide a sua, tá? Não existe essa do tá barato, tá caro, tudo é estratégia. Você se posiciona da forma que faz sentido para as suas premissas de negócio, tá bom? E o meu preço de manutenção sugerido ficou R$ 992. Ah, Edu, mas está muito caro. Gente, de novo, caro é relativo. O que adianta? Eu vou lá, cobro esse cara R$ 50 por mês, aí eu tenho prejuízo, eu não consigo atender bem meus clientes, porque eu não recebo dinheiro para isso. O que a gente vê de parceiro tomando prejuízo não é brincadeira. Então a gente está aqui porque a Cloudez atua num ganha, ganha, ganha. Seu cliente tem que ganhar, então vocês veem que a gente coloca aqui critérios que vão trazer retorno para esse cliente. Todas as atividades, o escopo bonitinho, uma cloud bem pensada para o desafio dele, né? Então o cliente tem que ganhar, o parceiro tem que ganhar para a Cloudez ganhar.
Se essas duas pontas aqui não estão ganhando dinheiro, não estão ficando felizes, a Cloudez não fica também, porque provavelmente você vai cancelar em algum momento a parceria, vai embora, né? E a gente perdeu a chance de ter um parceiro bacana, profissional, de sucesso. Inclusive, isso é o mercado, gente. A união desses 3 pilares aqui é o mercado, somos nós. Então a gente tem que ganhar junto, a gente tem que evoluir junto, tá? Então vocês veem, putz, vamos repensar os conceitos de caro e barato. Tá? A gente tem que começar a trazer decisões mais analíticas e ver o que faz sentido. Senão, daqui a pouco, tá todo mundo cobrando R$ 55,90, né? E aí você cobra R$ 55,90, não consegue entregar resultado, o cliente chama de caloteiro, você toma prejuízo, todo mundo fica puto e a gente está criando um mercado ruim para a gente. Ao invés de estar fazendo isso aqui, fazendo calculado, fazendo as coisas da forma que tem que ser feitas e trazendo um mercado bom para todo mundo. Tá? Então, inclusive, espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal, desse material e usem isso aqui no dia a dia. Putz, pessoal da Cloudez, mexi no negócio, quebrei aqui, pede a nossa ajuda, a gente vai arrumar, a gente vai te ajudar, não interessa, a gente está aqui para ajudar o parceiro a crescer, ganhar dinheiro e a gente mudar esse mercado, tá bom? Então, precisando da gente, nos acione e use isso aqui. Pô, o cliente reclamou, mas tá caro, vem cá, mostra isso aqui para ele. Mostra pro cara, põe na tela, explica para ele, olha só como é que eu tô calculando, não é no vento, não é igual os caras que você tá orçando aí, que estão falando, tá faltando R$ 50 para eu inteirar um monitor novo que eu estou querendo comprar, vou vender para esse cara por 50. Não, é a coisa do jeito certo, porque isso aqui é o que vai ajudar a gente a construir um mercado que faz sentido e ajudar a entregar resultado para esse cliente, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, contem com a Cloudez, vamos para cima, vamos crescer, vamos vender e ganhar dinheiro, beleza? Um forte abraço.